Estamos aqui para mais um episódio do programa Eu Tô Elas. Gente, eu quero pedir desculpa para vocês, porque pra gente gravar aqui na Casa Cor é uma honra, mas como a gente começou a gravar, não abriu ainda a Casa Cor, a mostra ainda tá fechada, eu peço desculpa porque vocês vão ouvir barulho de serra e tá tudo bem. Até porque eu quero convidar vocês para ficarem até o final desse episódio, porque vocês vão ser muito, muito abençoados. Porque a nossa convidada de hoje, ela é um milagre. É a Vitória Zucco, uma amiga muito querida, uma princesa de Jesus, que tem um testemunho lindo. Eu não sei quantas pessoas oraram pela cura da Vivi e hoje ela vai contar um pouquinho para nós. Vivi, bem-vinda, querida. Obrigada, Cris. Nós vamos tentar falar um pouquinho mais alto, gente, porque a Vivi, ela estava falando que ela não fala, ela sussurra. Mas como nós temos aqui, né, o áudio externo que está atrapalhando um pouquinho, mas não tem problema não, porque eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados. Bem-vinda. Obrigada, Cris, é uma honra pra mim estar É aqui. uma honra você estar aqui. Eu orei muito pela sua vida. Amém. Eu tenho certeza que não fui só eu, foram várias pessoas. Obrigada. E eu sou grata ao Senhor por você ser esse testemunho vivo que você é e por estar aqui para contar um pouquinho para nós o que você lembra, o que você tem vivido antes, no meio e pós o seu milagre. Isso, pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Vivi e eu tenho vivido, assim, um tempo muito novo na minha vida, né? Eu sou casada, tenho 25 anos e eu e meu marido, a gente engravidou em outubro do ano passado, eu e o Sam. E foi um sonho, uma gravidez assim muito, muito tranquila, muito gostosa, sem problema nenhum. E quando eu tava já com 40 semanas, certinho, eu comecei a entrar em trabalho de parto. E foi dia 17 de junho que o Benjamin, meu filho, meu bebezinho, nasceu. Coisa mais linda, ele Lindo, tá ali, tudo que tá aqui do ladinho. gente. E aí, enquanto eu tava no trabalho de parto, eu senti febre. Eu tive febre, minha temperatura subiu, a gente achou muito esquisito. E depois que o Benjamin nasceu, né, ele veio pros meus braços, a gente teve o nosso momento gostoso lá. Eu fui para um procedimento porque eu tive uma hemorragia e laceração também. E enquanto eu estava nesse procedimento de reparar a minha hemorragia e a laceração, eles me testaram pro Covid e já me colocaram uma máscara por precaução. Eles me falaram que ia me testar por causa da febre, mas assim, eu nunca imaginava que ia ser positivo e também nunca imaginava o que eu ia viver, né, depois, claro. E aí eu voltei pro quarto, depois de ter feito o teste, com a máscara, e eles me falaram, olha, até o resultado sair, você tem que ficar de máscara, você pode amamentar seu filho, mas só de máscara. E naquele momento, assim, imagina, né, acabei de ganhar meu neném, e eu não vou poder beijar ele, não vou poder abraçar, não vou poder cheirar, só vou poder amamentar, mas sem ficar muito... Tudo que uma mãe quer, né? Exatamente. Então, eu fiquei naquele momento muito desesperada, mas pensando, nossa, daqui a pouco eu vou tirar já essa máscara, porque obviamente vai vir negativo, né? Nunca imaginava, eu não tava mais com outros sintomas. E pra nossa surpresa, depois de algumas horas, o resultado veio positivo. E, assim, eu falo que naquele momento, e nos primeiros dias, assim... O meu maior desespero não era nem o medo de agravar, porque eu não tinha essa noção. Você não imaginava que pudesse agravar. Que eu pudesse ficar mal, não mesmo, assim, eu tava me sentindo fraca, mas eu achava também muito, por causa da minha hemorragia, né, eu perdi muito sangue, então eu não imaginava o que isso poderia acontecer, então eu ficava assim, desesperada, era por estar vivendo isso no meu puerpério, né, assim, de ter que ficar de máscara, de não poder ficar beijando meu filho, enfim. Eu ganhei alta, fui pra casa na sexta-feira, eu tive ele na quinta e tava bem fraquinha. Passei 2 dias inteiros em casa, né, na sexta-feira, o sábado, e quando chegou no domingo, assim, eu me sentia muito fraca, pálida, sem conseguir fazer direito as coisas. E na noite anterior, na verdade, eu tinha ido para um hospital só pra ver como é que tava meu pulmão. E ali a gente tinha visto que meu pulmão estava 20 a 30% comprometido pelo Covid. Mas os médicos falavam, olha, esse percentual até que é normal, né, para quem tá de Covid, normalmente é isso mesmo. Mas comecei a ser medicada, né, minha médica a todo tempo me monitorando e tudo mais, ela muito preocupada.
e voltei pra casa. Só que no domingo, no dia seguinte, foi quando realmente, assim, Tudo piorou. piorou e minha família falou, vamos internar. E a gente foi pro hospital, eu fui pro Hospital Madre Teresa e internei no domingo. E passei então domingo, segunda e terça internada com o meu marido, no quarto mesmo, normal. E durante todo esse processo, eu tirando leite na bombinha, desesperada pro meu filho Eu amamentar não do meu leite. sabia que a pessoa poderia dar Leite com o Covid. leite com Covid. Sim, pode. Graças a Deus. Graças né, a Deus. Assim, pelo menos isso. E durante todo o meu processo internada ainda, eu tirando meu leite super preocupada. Gente, mãe é mãe, né? Agora que eu fico pensando nisso. Eu lá, passando risco de vida e só preocupada com o meu ele, bebê alimentando. preocupada com o bebê. Vinha gente o dia inteiro buscar os leitinhos pra ele. E só que eu piorando e piorando e piorando. Só que quando chegou na terça-feira, na parte assim de tardezinha, a minha saturação caiu muito. E eu comecei a ficar muito sem ar. E começou assim, esse foi o dia que realmente começou o pesadelo, né, a gente fala. Eles fizeram um novo raio-x do meu pulmão, eles começaram a medir minha saturação e viram que o meu estado estava bem grave. E quando foi o médico pra lá e falou, você vai ter que ir pro CTI. E eu lembro, a partir desse momento, eu lembro muito pouco do início. Mas não me sai da cabeça a imagem desse médico falando, você vai ter que ir pro CTI. E aí o meu desespero foi, meu Deus, eu vou ficar longe do meu filho mais dias. Porque em todo o tempo internada, eu ficava assim, gente, eu quero ir pra casa, deixa eu ir pra casa, eu fico tomando remédio na veia em casa, Qualquer eu preciso do meu coisa. filho. Eu assim, desesperada, sem imaginar o que tava por vir. Então eu fui pro CTI na terça-feira. E assim, na terça-feira foi quando tudo realmente agravou, né? Os médicos, eles ficaram muito desesperados, porque eles viram, desesperados assim, né? Do jeitinho deles, mas é porque o estado estava muito grave, né? O meu pulmão estava 90% comprometido já. Eu desaturei muito, eu cheguei a saturar 33%. E aí eles viram que a única forma que tinha pra me salvar naquele momento, porque nenhum catéter eu tava conseguindo, não tava vindo oxigênio com nenhum catéter. E é insuportável, né, insuportável, insuportável. É um desespero, assim, é realmente angustiante. E aí foi quando eles decidiram me entubar, só que eu não sabia, né? Minha mãe, minha mãe tá aqui do ladinho, ela falou que não era pra me contar. E foi ótimo, porque pra minha mente, né, eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eles não me falavam, por exemplo, que eu estava com 90% do pulmão comprometido. Eu não sabia desses detalhes, eu fui saber tudo depois. E pra mim isso foi muito bom, ser poupada desses detalhes, sabe? Naquele momento, pra eu me manter com esperança de que eu tava indo embora, que eu tava ali passando por um probleminha, mas já eu tava indo embora. Nesse meio tempo, eu fico imaginando, acho que a única coisa que a gente tem pra fazer é orar. É entregar, Senhor. Exatamente. Eis-me aqui. Assim, eu vou te falar que nesses momentos de angústia, o medo vem, né? Óbvio. Claro, normal. O medo vem e a gente procura fé onde a gente não consegue achar. Porque é um medo muito grande, né? Mas se tem uma coisa que a gente viu do início ao fim, é que o Senhor esteve com a gente do início ao fim, assim. Glória a Deus. Nos vales ou nas colinas, sabe? No vale ou no topo, ele esteve com a gente. E então, nesse momento, que foi o momento mais, assim, dramático mesmo, principalmente pra minha família, porque eu tava lá sem ar e naquela angústia, mas ao mesmo tempo sem saber as informações, e foram quando os médicos falaram que iam me entubar. Só que meu pulmão tava tão comprometido que eles não sabiam se isso ia surgir algum efeito. E aí, foi quando eles falaram sobre a ECMO, né? Eles falaram, olha, tá muito grave a situação, mas existe esse pulmão artificial, que é a ECMO, esse aparelho, que vocês podem tentar localizar eles, porque em Minas só tem duas, aqui em Minas, né, só tem 2 máquinas da ECMO Minas, e é muito difícil porque o Covid, assim, muita gente tá precisando, então vocês podem tentar. Mas o caso da Vitória tá tão grave que ela tem 3 horas de vida se nada acontecer, porque os órgãos vão começar a falhar, e é isso. Então, eu acho que, assim, esse foi o grande momento, né, que a fé de todo mundo foi exercida ali. E graças a Deus, por um milagre, assim, o Senhor nos deu vários milagres, e um dos primeiros milagres foi uma máquina da ECMO ter sido acabado de ficar livre. Quando os meus parentes ligaram para a empresa, eles falaram, olha, uma máquina está livre agora, mas deve ter alguma coisa de errado, porque essa máquina sempre tem fila de espera.
Mas então eu vou até olhar aqui realmente se tá livre mesmo, porque não é possível. E tava livre. E foi pro hospital, eles conseguiram canular, né, essa máquina em mim. E eles me sedaram pra me entubar e pra eu ser canulada. E eu acordei 24 horas depois dessa sedação. Mas eu até falo assim que enquanto eu tava sedada, eles me deram uma sedação muito leve. Eu ouvia algumas coisas. E enquanto eles estavam me entubando, eu ouvia, ela tá morrendo. Pega o carrinho de parada. E eu lembro que quando eu acordei da sedação, eu tava com um tubo ainda, né? Eu tava consciente já, mas eu tava ainda entubada e já com a ECMO ligada. E eu escrevia num papel para comunicar com a minha família, né? Com minha mãe, com meu pai, com meu marido, que eram as únicas pessoas que naquele momento podiam me visitar. E a primeira coisa que eu escrevi foi: eu vou poder amamentar? Ai, não acredito, achei que ia ser assim, já tô saindo, tô melhorando. Espera, aí a segunda coisa foi: eu vou ficar bem, né? E aí a terceira foi: me conta sobre ontem. E depois eu escrevi: eu ouvi os médicos falando. Aí todo mundo ouviu o quê? Eu falei: eu ouvi que eu tava morrendo. Então, foi assim, foi um susto. Aí todo mundo: que? Não é possível, né? Porque ninguém tava lá durante o procedimento. Mas, enfim. Aí deu tudo certo, né? Consegui ser desentubada depois de 24 horas. Comecei a responder muito bem na ECMO. E aí eu passei por uma semana, então, na ECMO, tranquila, recuperando, né? Assim, aos poucos, passinho de cada vez. Até o momento, uma semana depois, que eles decidiram me tirar da ECMO. Eles fizeram um teste sem me falar nada. Iam desligando a ECMO, que você tem que ser tipo desmamado da ECMO, né? Eles iam desligando de pouquinho em pouquinho pro meu pulmão ter mais autonomia, eu conseguir respirar pelo meu pulmão. Até que eles desligaram totalmente e eu fiquei já assim um tempão sem a ECMO, sem saber que eu tava sem a ECMO. Então eu já tava respirando sozinha, eu tava de catéter, mas né, eu não tava precisando de um pulmão artificial. E eles decidiram tirar a ECMO por completo. E era assim, a coisa mais esperada, nossa, né? E na hora que a gente ficou sabendo, a gente agradecia: Senhor, obrigada, Jesus. Seria o primeiro passo pro meu milagre, pra vitória. E era muito importante, né? Então tava todo mundo muito feliz. Só que o que era um momento de muita alegria, muita expectativa, virou um momento assim de muita dor, principalmente pra mim, que foi um dia pra mim, eu falo assim, que foi o pior. Enquanto eles estavam retirando a ECMO, eu tava deitada, consciente, acordada, de mão dada com uma enfermeira. Eu senti, assim, ó, eu senti como se fosse um aperto no peito, muito forte. E comecei a ficar sem ar. E eu fiquei: tá acontecendo alguma coisa. Aí eu que falei: não tá normal. gente, eu não tô bem. Eu falava assim: eu não tô bem. E eles tirando aqui, né? Eu deitada, eles tirando essas marcas que são as da cânula. E aí eu falei: gente, eu acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade. Eu falei isso. Eu falei: eu nunca tive isso, mas deve ser isso, porque não tá me vindo ar. Aí o pessoal: não, você deve estar ansiosa. Calma, relaxa, você deve estar ansiosa. Aí tiraram a ECMO. Acabou o procedimento. Todo mundo foi embora. E eu, naquela angústia, né? Assim, de saber que tinha uma coisa de errado comigo. Minha mãe ficou comigo o tempo todo, depois, né, que acabou o procedimento. E foi uma noite, assim, muito angustiante pra mim, porque era como se o ar não viesse de jeito nenhum. Eu tava passando muito mal aquele momento. E eles tentavam todas as máscaras possíveis pra que o ar chegasse. E foi quando, depois, com alguns exames, eles viram que eu tinha tido uma embolia pulmonar. Que é quando um trombo sai da cânula, né? Na hora que eles estavam tirando um trombo, saiu da cânula e veio pro meu pulmão. E, assim, foi realmente muito intenso pra mim aquilo, porque eu tava acordada vendo tudo, né? E aí, quando chegou pela manhã, assim, eu lembro de uma imagem de eu deitada, e eles falaram assim: a gente vai trazer um capacete pra você, uma máscara que é um capacete, vai te dar mais conforto. Eles estavam tentando de tudo pra me dar mais conforto. E quando chegou esse capacete, parece que eu passei mais mal ainda, assim. Meu Deus, gente, o ar não vinha de jeito nenhum. Era muito angustiante. E meu corpo começou a ficar muito cansado nesse momento. E eu olhava assim pra frente, eu lembro de ver o meu sogro, ele tava assim na minha frente. E eu só lembro de eu falando assim: eu não aguento mais. Eu não aguentava mais. Eu imagino, deve ser desesperador. Esse dia, eu lembro que eu falei que eu falei com minha mãe: eu acho que eu vou desistir. Porque eu falo assim, que é como se o meu corpo
físico, não estivesse mais dando conta ele de não sofrer tava dando aquilo conta. tudo. Eu precisava descansar, eu tava exausta, meu corpo tava exausto. E a sensação que eu tinha era que se eu descansasse por um, sabe, um segundinho, eu ia. Porque eu tava muito fraca, muito fraca. Mas foi esse momento, assim, que eu tive a experiência que eu nunca vou esquecer. Que eu fechei meu olho em algum momento ali e o Senhor me mostrou a imagem do meu filho, do Benjamin. E naquele momento, era como se eu falasse, era como se eu sentisse o Senhor falando assim comigo, sabe? Não é a sua hora, não chegou. Você vai viver e você vai lutar. E aí, gente, é quando sobe aquela A força. mãe de uma leoa. É quando você não sabe nem de onde mais tirar, né, essa força. Mas eu falo assim, que foi a imagem do meu filho, né? Obviamente foi Deus que me mostrou meu filho, que me deu força pra continuar a lutar mesmo. E foi assim, graças a Deus deu tudo certo, mas naquele momento eu falei, me entuba. Eu pedi pra ser entubada de novo. E eles me entubaram de novo. Voltei pro tubo, voltei pra ECMO. A ECMO que tinha acabado de sair, eles estavam limpando ela já tinha saído do hospital. Voltaram com ela de novo. Me canularam de novo. Eu fiquei, acho que 2 dias sedada nessa segunda vez. E quando eu acordei, a sensação era de... Voltei pra estaca zero, né? Assim, acordei de novo, canular, com a ECMO, com o tubo. E foi muita frustração pra mim, porque por mais que eu tinha pedido pra ser entubada, era como se eu estivesse ainda mais longe de ver meu filho, né? De voltar à minha vida. E graças a Deus o Ben estava super bem Tava. cuidado. Não, Ótimo! Nossa, tava sendo extremamente cuidado. Mas doía muito. Pra mim, assim, eu falo que a pior parte... Não, eu não consigo assim, imaginar. estar no CTI é muito ruim, né? Aquele ambiente. Mas ficar longe do meu filho foi o pior. Foi a pior parte. Foi a pior parte, com certeza. Só que essa segunda ECMO foi muito diferente, sabe? Assim, parecia que até eu precisava dela pra me preparar mentalmente pra tudo que ia acontecer, pro Senhor começar a falar ainda mais comigo. Assim, eu falo que essa segunda semana foi até melhor pra mim, sabe? E eu passei mais uma semana, então, com a ECMO. Foram 14 dias ao todo. E quando eles decidiram, então, tirar de novo a ECMO, deu tudo certo. Né? Tiraram sem bolia pulmonar, graças a Deus, sem complicações. Quando eles foram retirar, eu falo assim que eu senti muita presença do Senhor ali, naquela sala, sabe? Minha mãe orou por mim antes de eu entrar pro procedimento. E eu lembro que a minha mãe falou que uma amiga dela falou assim, não vão ser médicos fazendo esse procedimento, vão ser anjos do Senhor. E aí eu sentia, a sensação era que tava cheio de anjo ali comigo, tava cheio da presença do Senhor. Você tinha noção que tinham tantas pessoas orando por você? Ai, Cris, assim, igual eu falei, quem ia lá me visitar era minha mãe, meu pai e o Sam, né? Às vezes minha sogra conseguia ir, às vezes meu sogro conseguia ir. Mas assim, eles me mostravam, porque eu tava sem celular, eu fiquei, né, ilhada. Não, porque foi muito lindo, o louvor na porta do hospital, as pessoas, as mensagens. Eu tava no grupo de WhatsApp e assim, a gente arrepiava, a gente sofria, a gente se alegrava, tudo parecia que era com a gente mesmo. E eles me mostravam, olha, assim, eu sabia que todos os dias, 3 horas da tarde, um pessoal ia orar e cantar louvores pra mim na porta do hospital. Infelizmente eu não consegui escutar porque não era perto, mas eu sabia que eles estavam lá e isso me enchia muito de força. E os meus pais, meu marido sempre me mostravam vídeo do pessoal orando, em orações assim, em todos os lugares do mundo, né? E chegou na Europa, nos Estados Unidos, até na África, tinha gente orando por mim. Demais. E aquilo eu falo assim, que o Senhor me ensinou o poder da unidade da Igreja de Cristo, né? Eu fico pensando, o que acontece quando a igreja se une por um propósito? Amém. Porque era literalmente todo mundo, cada um de uma igreja, de um cantinho, com o seu jeitinho. É o corpo de Cristo, mas é o corpo mesmo. unido por um propósito só. Isso. É lindo. E eu falo assim, que eu tava lutando lá dentro, era uma luta pra mim diária, mas eu sei que tinha gente lutando por mim lá fora, sabe? Então foi uma luta em conjunto. Então quando eu falo que eu tá aqui hoje é uma vitória não só pra mim, Amém. sabe? É uma vitória pra igreja, porque a igreja lutou Nós junto. vimos o milagre. Sim, nós é uma vimos batalha de todo o mundo. milagre está aqui. Olha que bênção. E eu só queria te perguntar mais 2 coisas pra gente finalizar, porque o nosso tempo, infelizmente, é curto. A história é grande, mas o tempo E é curto. agora?
como você está, como que tem sido, assim, um recomeço, né, Vivi? Sim. A gente enxerga, eu depois do infarto, eu comecei a enxergar muitas coisas de uma forma muito diferente. Mesmo já tendo fé, mesmo já vivendo o propósito do Senhor, acho que a gente começa a enxergar. E hoje? Assim, eu acho que hoje eu sou uma pessoa que valoriza muito mais as pessoas que estão à minha volta, né? Depois que eu saí do CTI, nossa, é como se eu visse, assim, que eu tenho realmente a melhor família, os melhores amigos e uma igreja que me suportou mesmo e me suporta. Então, aprender a valorizar as pessoas que carregam as nossas dores, né? Choram com a gente, Amém. Se alegram com a gente. E principalmente essa questão do propósito mesmo. Hoje eu sei que o que eu vivi não foi à toa, né? Por mais que às vezes lá, no momento do furacão, eu me perguntava, mas por quê? Por que comigo, né? Gente, eu tô vivendo um sonho da minha vida de ter meu filho. Por que comigo e por que agora? Mas hoje eu sei que é para passar por mim e alcançar as pessoas, sabe? Glória É para que a as Deus. pessoas conheçam que existe um Deus de milagres, que existe um Deus que ainda opera milagres como esse, né? Eu tive 3 horas de vida diagnosticada por um médico, o pulmão completamente tomado, sem conseguir respirar, várias, assim, eram situações muito pessimistas. Mas existia um Deus que a todo momento estava ali. E ele não só me curou, como a minha recuperação também foi um milagre, né? Hoje eu tô bem, tô aqui Graças andando, correndo, a Deus. pulando, sem sequela, feliz da Lindo vida, testemunhando demais. isso com a minha família, vivendo bem com a minha família, né? Assim, aproveitando meu marido, meu filho ao máximo. E eu acho que o depois é isso, é saber que eu tenho um propósito, que essa mensagem chegue pelos 4 cantos dessa Amém. terra, né? E que todo mundo saiba que o Senhor é um Deus que é o nosso pastor e ele não deixa nada falhar, né? E por mais que dê errado, né? Que às vezes tem gente que não é curado. Tem gente que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo soberano e ele continua cuidando da gente. Amém. E deixa pra gente então, pra quem tá lá nos ouvindo, uma última mensagem, quem tá com a fé enfraquecida, com pessoas enfermas dentro de casa, ou às vezes a própria pessoa está enferma, deixa um último recado, Vi. Gente, saibam que é o Senhor quem cuida de vocês, sabe? Independente das circunstâncias, não escolhe olhar para o que está acontecendo ao seu redor. Coloque o seu olho fixado em Jesus. Saiba que Ele pode sim te tirar de qualquer situação. Qualquer situação, nada é difícil para Ele. Nada, nada, nada. Então se apegue a isso e viva a sua vida sabendo que você tem um propósito. Não sou só eu que passei por esse milagre, mas você também. Você tem um propósito, Deus quer te usar. Obrigada, querida. Obrigada a você, Cris. Quero agradecer a Casa Cor por esse espaço lindo. Agradecer a Bárbara Nobre, que fez esse espaço, a Casa Vocton, e a você que está aí do outro lado nos assistindo. E claro, a Açaí Fresh, que é o nosso parceiro, 8 Filmes, muito obrigada. E mais uma vez, gente, desculpa o barulho, mas a gente teve que assumir, né? Obrigada, querida. Obrigada, gente. Tchau.